vamos dar início agora à nossa aula 3 da disciplina de Conservação Ambiental. Nós vamos falar agora sobre os aspectos legais, conflitos e problemas ambientais. Sobre os aspectos legais, destacamos aqui algumas das legislações, algumas das leis principais que tratam sobre a área ambiental, sobre o meio ambiente. Temos a Constituição Federal, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, as resoluções do CONAMA, que é um órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e as normas técnicas da ABNT. Todas essas são as leis principais que reportam sobre a área ambiental. E dentre essas vamos destacar algumas aqui para melhor aprofundamento do conteúdo. A Constituição Federal de 88, ela trata no seu artigo 23 que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. Além disso, no capítulo 6 do Meio Ambiente, no artigo 225, a Constituição reporta que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Além disso, a Constituição observa ainda que, para assegurar a efetividade desse direito que todos temos de ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é de responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade, garantir esse direito, para que esse direito seja assegurado, o poder público ele tem de responsabilidade dele preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e os ecossistemas, preservar a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Além disso, definir em todas as unidades da federação os espaços territoriais e seus componentes que devem ser especialmente protegidos, como as unidades de conservação. No Piauí temos exemplos de floresta nacional, temos parques nacionais, como da Serra da Capivara, como de 7 cidades, Parque Estadual e além disso, exigir na forma da lei instalação de obra ou atividade potencialmente poluidora, estudo prévio de impacto ambiental para avaliação desses impactos e que deve ser publicado para que todos tenham acesso a essa avaliação desses impactos, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, tanto para a vida, para a saúde humana, para a qualidade ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, ou seja, a educação ambiental formal, no ambiente escolar e a não formal, para a coletividade, para a comunidade, e proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Esses são os artigos principais que tratam sobre o meio ambiente dentro da Constituição. E, de forma resumida, ele busca assegurar o direito que todos têm de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e, além desse direito, o dever que todos temos de proteger para assegurar esse direito e garantir que a qualidade de vida e ambiental seja conservada. A Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei número 6.938 de 81, tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Ela traz os conceitos de meio ambiente, que já reportamos na nossa primeira unidade, de degradação ambiental, de poluição, fala sobre o poluidor, quem é o poluidor, qualquer pessoa física ou jurídica que venha a provocar danos ambientais ao ambiente, danos ambientais a qualquer recurso natural que venha a tornar esse recurso ambiental impróprio para consumo ou para que a sua qualidade não seja assegurada. E dá os conceitos também de recursos ambientais. Além disso, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o CISNAMA. O CISNAMA, ele
é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Estes são os órgãos que constituem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que temos o IBAMA, temos o CONAMA, temos as secretarias estaduais, as secretarias de governo, as secretarias municipais, e esses órgãos, eles são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. São órgãos responsáveis pela fiscalização, pela instituição de normas, por resoluções, são aqueles que normatizam as condições ambientais, fiscalizam e devem assegurar as condições de qualidade ambiental. Partindo agora para a questão mais prática de problemas ambientais, vamos destacar nessa unidade alguns dos principais efeitos adversos ao ambiente que tem se discutido mais atualmente. Falaremos do efeito estufa, da questão dos resíduos sólidos, o aquecimento global, a devastação florestal, destruição da camada de ozônio e as chuvas ácidas. Bom, quanto ao aumento do efeito estufa, podemos considerar que o efeito de estufa que existe na Terra, ele existe na Terra desde a formação da sua atmosfera. Na ausência do efeito estufa natural, a temperatura na Terra seria de 33 graus mais baixas, ou seja, o efeito estufa ele é necessário para o aquecimento da Terra, para a manutenção da temperatura na Terra, para que se haja condições de sobrevivência. No entanto, as atividades humanas associadas a processos naturais provocam aumento de gases do efeito estufa na atmosfera e, em consequência, o aquecimento da temperatura global. Isso interfere na questão das mudanças climáticas, ou seja, temos uma alteração para o aumento da temperatura e aí, em consequência disso, temos secas, desertificação, aumento das tempestades e inundações por conta dessas alterações climáticas, subida do nível do mar e a perda da biodiversidade. O aquecimento global, que também é resultado desse aumento do efeito estufa, ele é considerado o aumento da temperatura do planeta, ou seja, a expressão mais óbvia para se caracterizar o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura provocado pela alteração das temperaturas atuais da Terra. A temperatura aumenta cerca de 5 graus Celsius nos últimos milhares de anos, prevendo-se que aumente ainda mais ou menos 3 graus Celsius nos próximos 100 anos. Como efeito disso, temos a desertificação, o aumento do nível do mar, alagamento de áreas, e com isso traz-se as doenças tropicais também, e o derretimento das calotas polares. Outro problema muito comentado, que traz diversos danos ao ambiente, é a devastação florestal. Como causa dessa devastação florestal, temos as queimadas para a agricultura e queimadas provocadas também, acidentais ou provocadas. A extração desordenada, que é o desmatamento, tanto para a construção quanto para a utilização da madeira. A pecuária intensiva, que acaba por devastar grandes áreas para pastos, a atividade mineral, para a extração de minérios, e para a construção de edificações, infraestrutura, a crescente urbanização, são causas que provocam a devastação florestal. Com isso, tem-se a perda da biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna, que perde abrigo e acaba por... Além disso, temos a redução do oxigênio, redução da biodiversidade, a erosão dos solos, quando se retira a camada de proteção, que é a camada arbórea, acaba que o solo fica desprotegido e ocorre o efeito de erosão. Temos ainda o efeito de desertificação e alterações climáticas, tendo em vista que as árvores contribuem bastante com a questão climática para a melhoria do clima. Reduzindo a cobertura vegetal, todos esses efeitos tornam-se potencializados. A redução da camada de ozônio, sabemos que o ozônio ele é vital para a Terra, ele é responsável pela absorção de grande parte da radiação ultravioleta, ou seja, é uma camada que protege contra os raios solares e é indispensável para nos proteger desse excesso de radiação ultravioleta.
que ocorre atualmente? A emissão de produtos na atmosfera que contenham substâncias como os clorofluorcarbonetos existentes em agentes de limpeza, materiais isolantes em embalagens de espuma, ar-condicionado, automóveis, aerosóis e aparelhos de refrigeração, todos esses produtos, eles contêm essas substâncias de clorofluorcarbonetos que, emitidos na atmosfera, acabam por aumentar esse buraco na camada de ozônio, ou seja, a redução dessa camada, que acaba por provocar alterações nos sistemas agrícolas, doenças de pele, lesões oculares, alterações nos ecossistemas naturais, sistema imunológico, redução do sistema imunológico humano e alterações climáticas também. Outro efeito bastante comentado é a questão das chuvas ácidas. As chuvas ácidas, elas formam-se pela combinação do dióxido de enxofre com o vapor de água existente na atmosfera. Quais são as causas das chuvas ácidas? A poluição atmosférica, tanto industrial quanto por automóveis, indústrias e transportes, as emissões de enxofre à atmosfera e a queima de petróleo e carvão. Essas são as causas principais das chuvas ácidas. E, como consequência disso, temos a contaminação dos recursos hídricos, tendo em vista da questão do ciclo hídrico, a deflorestação, problemas urbanos, porque as chuvas ácidas acabam por destruir monumentos históricos, patrimônio histórico, esculturas, por conta da sua composição. Além disso, a erosão dos solos por conta da desproteção desse recurso, doenças respiratórias e alterações dos ecossistemas. Tudo isso em consequência da poluição atmosférica, que acaba por alterar essa condição das chuvas e provocar todos esses efeitos. A outra problemática bastante comentada é a questão dos resíduos sólidos. Qualquer atividade humana, hoje em dia, ela acaba por gerar um resíduo, seja beber um copo de água descartável, num copo descartável, qualquer alteração. Lavar as mãos, geram-se efluentes líquidos, produção industrial, qualquer atividade humana hoje, ela gera resíduos. E a questão mais complexa dessa problemática dos resíduos é que a questão do descarte dos mesmos, porque além da geração exagerada desse material, não há áreas, cada vez necessitam-se de mais áreas para a deposição desses resíduos, tendo em vista que não há a reutilização, não há a reciclagem e nem a redução da geração, que é a principal. Então, devem ser considerados a diversificação desses resíduos, ou seja, para cada tipo de resíduo haver uma alternativa tecnológica para reaproveitamento e descarte desse material. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, fala sobre a responsabilidade do gerador gerenciar esses resíduos, ou seja, quem gera o resíduo é responsável pelo seu gerenciamento, ou seja, desde o seu manejo até a sua destinação final e a disposição final dos rejeitos posteriormente. E, além disso, a Política Nacional ela traz uma ferramenta, que é a logística reversa, que fala sobre a responsabilidade dos geradores, de quem fabrica, de receber esses materiais que o consumidor não tem condições de oferecer uma destinação correta. Principalmente os geradores de embalagens de agrotóxicos, por exemplo, que são responsáveis pelo recebimento dessas embalagens quando o consumidor for descartar. Os impactos dos resíduos no meio ambiente, quando descartados de forma inadequada, acabam por trazer a poluição dos recursos hídricos, a contaminação e a degradação do solo, proliferação de vetores e risco à saúde pública. A maioria dos municípios brasileiros, não tem aterro sanitário, e sim lixões, que são áreas que recebem grande quantidade de resíduos municipais, domiciliares e de diversas outras fontes geradoras, sem nenhuma proteção para o solo, sem tratamento do chorume, nem dos gases, e acabam provocando esses efeitos adversos quanto à poluição ambiental de recursos hídricos, do solo, e principalmente risco à saúde pública, que venham a utilizar esses recursos.
Um outro problema que vamos trabalhar aqui é quanto à escassez hídrica. Os recursos hídricos eles podem se classificar em recursos disponíveis, que é a quantidade de água que efetivamente se pode consumir ou captar, utilizar, que são os rios e lençóis freáticos, as nascentes, as lagoas, e os recursos potenciais, que é a totalidade da água que teoricamente é possível mobilizar no ciclo da água, o vapor de água, as nuvens, etc. A gestão da água ela passa pela regularização dos níveis de água, a racionalização do consumo, a contenção dos desperdícios e aproveitamento dos recursos disponíveis. A boa utilização da água nas atividades humanas ela pode ser conseguida de duas formas. A utilização de tecnologias modernas, menos exigentes em água, e o reuso dessas águas residuais, com a instalação de sistemas de tratamento e reaproveitamento. Ou seja, é necessário que se utilizem tecnologias que utilizem uma quantidade menor para que a captação desse recurso seja reduzida e tenha maior disponibilidade, para não afetar a disponibilidade do recurso. E, além disso, a reutilização dessas águas residuais para outros fins. Após o tratamento prévio, o tratamento é necessário de acordo com o uso dessa água. A utilização deste recurso pode auxiliar na resolução dessa problemática, que é a escassez hídrica, que já vem acontecendo em alguns estados brasileiros. Bom, essa foi nossa última unidade, espero que tenha sido bem compreendida e até a próxima.